E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas Marques. Esse é o vídeo que eu vou passar um pouco com alguns conceitos de como persistir com suas metas. Antes de tudo eu queria falar que nem é nenhum vídeo motivacional, não vou tentar te passar nada de motivação, é mais conceitos mesmo para você usar no seu dia a dia. E antes de tudo, essa questão de como você persistir com suas metas, se você tem uma meta de ser aprovado em medicina no final do ano, ou então se você não simplesmente quer ser aprovado em primeiro lugar, antes de tudo você tem que pensar em definir objetivos que realmente sejam recompensadores, que valham a pena. Muita gente pensa, eu quero ser aprovado em primeiro lugar em medicina, mas isso não é um objetivo que vale a pena correr atrás. Quando a coisa estiver difícil, pode até não parecer, mas é bem provável que você desista, porque aquele objetivo simplesmente ficar em primeiro lugar é uma coisa assim que não é uma coisa muito clara. Se você começar a pensar de outra maneira, o que eu quero é reconhecimento familiar, começar a pensar não no objetivo de ser aprovado em primeiro lugar, mas no que aquilo vai te trazer, reconhecimento pelo país, você ter reconhecimento na faculdade, a economia que isso vai te trazer. Então começa na hora de definir os seus objetivos, pensar em coisas que realmente sejam recompensadoras. Na hora que você for definir o que você quer, pensa se quando você estiver na dificuldade, quando ele estiver de noite ali, todo mundo na sua casa está dormindo, você está estudando, se aquilo ali vai te motivar, se aquilo ali vai te manter no caminho. Então, na hora de definir o objetivo, comece a pensar nisso. E é importante também você começar a pensar em se tornar a pessoa necessária para atingir esse objetivo, que é o ponto mais importante aqui no caso. Eu em outro vídeo falo que 100% do fracasso é um movimento, é por causa de um motivo comportamental. Então assim, se a pessoa não conseguiu ser aprovada naquele ano em medicina, por exemplo, é muito mais provável que seja em relação ao pensamento que ela tinha. E eu vou tentar explicar, tem um outro vídeo que eu explico isso daí melhor, mas vou tentar passar um pouquinho sobre esse conceito de você se tornar a pessoa necessária para atingir esse objetivo. Então, como se tornar a pessoa necessária? Eu vou tentar dar uma explicação aqui se você não é muito bom em física. Normalmente, uma pessoa que não é boa em física, eu diria que 95% nunca vai ser, e 5% vai mudar essa questão, vai se transformar em uma pessoa diferente, uma pessoa que é boa em física. Mas por que isso? Porque normalmente quando você não é bom em alguma coisa, é muito difícil mudar. Isso daí não é uma coisa simples de explicar, mas isso daí está relacionado à sua mentalidade. Quando você não é bom em física, você tem um conceito de si próprio, de que você não tem um conceito de uma pessoa boa em física. Então assim, quando você já estabelece esse limite na sua mente de que física não é a sua área, é muito difícil você mudar. Então é muito melhor você tentar mudar esse conceito que você tem em sua mente. Às vezes ficar pensando, eu sou bom em física, eu sou bom em física. Isso vai ser muito mais produtivo do que você simplesmente ficar tentando estudar a física todo dia. Antes de estudar, você tem que ter o conceito de que você é uma pessoa boa nisso. Então mudar a sua mentalidade antes de fazer aquilo. Eu falo também no outro vídeo de uma pesquisa que foi feita, não sei se você vai conseguir aplicar isso nos seus estudos, mas como é uma pesquisa que fala dessa questão de mentalidade, que foi feita uma pesquisa com jogadores de basquete dos Estados Unidos. E foram separados em 3 grupos. Um grupo, na pesquisa, era avaliar as questões de como eles faziam cesta e tudo mais no basquete. Um grupo foi separado de pessoas que ficaram 6 meses sem jogar basquete. Outro grupo foi separado de 6 meses, a pessoa ficou todo dia treinando basquete. Então, todo dia ela treinava ali 1 hora por dia, tentando melhorar o desempenho. Outro grupo, que foi o terceiro, que isso daí é o mais surpreendente, a pessoa não treinou. O que eles fizeram com essa pessoa? Essa pessoa todo dia, no mesmo horário que aquela outra pessoa ia lá e treinava, ela ficava pensando, eu sou bom em basquete. Ela ficava, na realidade, não é nem pensando que era bom em basquete, ela ficava se imaginando fazendo a cesta. Então ficava 1 hora imaginando que toda cesta que ela fazia, ela marcava com perfeição. E os resultados do estudo foram surpreendentes, porque eu imagino que você deve, claro que a pessoa que treinou
se saiu muito melhor, é óbvio, ela treinou, ela pôs na prática. Mas não, o resultado foi que aquela pessoa que mentalizou, que ficou 6 meses pensando que ela era boa em basquete, que ela sempre acertava todas as cestas, mentalizou, foi o que teve melhor resultado. Então é uma coisa surpreendente, assim. Eu acredito muito nisso, nessa questão do poder da mente, que você pode aplicar isso nos seus estudos. E isso traz aquela coisa que eu te falei, se você não é muito bom em física ou em qualquer outra matéria, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que dar um jeito de se ver como uma pessoa diferente, porque aquela pessoa que ficou imaginando que era boa em basquete, o motivo dela ter tido esse sucesso foi que ela mudou a mentalidade, ela passou a se perceber como uma pessoa que não erra nenhuma cesta. Então, na hora de ir lá e fazer a cesta, ela estava muito mais confiante. Então, por mais que ela não tivesse treinado, a mente influenciou nisso. Então, você precisa mudar a mentalidade, o modo como se enxerga. Não é uma coisa fácil de fazer, mas isso daí você tem que lutar para conseguir isso dia após dia. Se você quer ser aprovado em primeiro lugar de medicina, você tem que se enxergar como uma pessoa que é boa em matemática, uma pessoa que sabe tudo de biologia, uma pessoa que sabe tudo de física, uma pessoa que sabe tudo de química. Enquanto você não se vê dessa maneira, você não vai ser isso. Então, vou tentar explicar isso também no outro vídeo, que eu acho que é uma coisa importante, mas muita gente, ela só pensa, eu só vou começar a pensar que eu sou bom em matemática depois que eu provar isso para mim mesmo. Depois que eu for lá e botar isso na prática, eu conseguir resolver exercício, eu for muito bem numa prova de matemática. É bem provável que uma pessoa que pensa dessa forma nunca vai ser muito boa em matemática, porque para que você tenha o resultado, você já tem que começar a se enxergar dessa maneira. Eu não sei se ficou muito claro esse conceito aí de mentalidade na sua cabeça, mas se não ficou, deixa lá no vídeo, nos comentários, que eu faço um outro vídeo explicando melhor. Mas o ideal é você mudar o modo como você mesmo se enxerga. E vou tentar dar um exemplo aqui das pessoas que estão acima do peso. Normalmente, isso daí já foram feitas pesquisas, mas eu não preciso citar nenhuma pesquisa. Quando eu falar, tenho certeza que você já vai concordar que uma pessoa que está acima do peso, ela pode até emagrecer, mas normalmente, na maioria dos casos, ela vai ganhar o peso novamente. Isso porque ela se enxerga como uma pessoa que está acima do peso. Até mesmo quando ela perde aquele peso, a pessoa que ela tem na mente dela, aquela pessoa que ela construiu na mente dela, que ela é uma pessoa acima do peso. Ela só pensa que ela conseguiu ali em algum momento mudar isso, mas a mentalidade dela continua de uma pessoa que é acima do peso. Ela se enxerga dessa maneira. Então não adianta. Quando ela conseguir emagrecer, provavelmente ela vai ganhar esse peso de novo. Outro exemplo que eu posso dar, que eu acredito nisso também, é que se você pegar, por exemplo, o dinheiro das pessoas do 1% mais rico de todo mundo e passar para os 99% mais pobre, é bem por cento que um ano depois essa situação já se inverta novamente. Se a pessoa que é muito rica hoje, você tirar todo o dinheiro dela, ela provavelmente vai ganhar esse dinheiro de novo. Mas não é só pelo conhecimento que ela tem, porque ela sabe como ganhar dinheiro, porque ela se vê como uma pessoa rica, ela se enxerga dessa maneira. Na cabeça dela é isso que ela é. Então provavelmente ela vai retornar a isso. Então tente aplicar esses conceitos ao seu estudo. Mas não é fácil, você pode aplicar em qualquer área de sua vida. Se você, igual eu falei, estava tentando emagrecer, é muito mais fácil você tentar se enxergar como uma pessoa que é magra. Isso daí vai te ajudar muito mais, pode mudar sua alimentação, pode ser muito melhor do que qualquer dieta, você tentar mudar a sua mentalidade. Mas como você vai aplicar isso aos seus estudos, que é o foco aqui no curso? Primeiramente, antes de tudo, eu te desafio a definir um objetivo que vale a pena. Eu falei isso no começo, então assim, um objetivo que vale a pena é ter reconhecimento familiar, reconhecimento dos amigos, economizar milhares de reais, estudar junto aos melhores, não simplesmente ser aprovado em primeiro lugar. Esse é um dos seus objetivos, mas o que isso vai te motivar? Isso vai te motivar por causa disso que eu falei. Tem algumas coisas aí que realmente vão te fazer lutar na hora que estiver difícil. Na hora que, igual eu falei, você não estiver aguentando mais estudar, já estiver cansado, você vai continuar fazendo aquilo. Então, não simplesmente tracem essa meta assim de ser aprovado no vestibular ou então ser o primeiro lugar no vestibular. Trace essa meta, mas a partir daí comece a pensar no que isso vai te trazer. Por que você traçou essa meta?
por que vale a pena lutar por isso? Que na hora que tiver dificuldade, você vai ter muito mais força de vontade. E isso que eu falei, na hora dos momentos difíceis você vai conseguir persistir, porque o ganho, se você traçar a meta dessa forma, ele vai ser claro. Agora, se você simplesmente traçar a meta de ser aprovado no vestibular, o ganho ele não é claro. Simplesmente isso, sua mente não consegue perceber por que você tem que lutar por isso. Então, pare de pensar que deveria estudar e veja como é necessário. Então, assim, o que é necessário para você estudar? Vou tentar explicar isso daí um pouco mais a fundo, que eu acho que é uma coisa muito importante do que é necessário você fazer e do que você deveria fazer. No caso, normalmente a maioria das pessoas, quando elas traçam a meta de passar no vestibular ou então de emagrecer, elas pensam que isso é uma coisa que ela deveria fazer. Então, assim, quando você tem esse conceito de uma coisa que você deveria fazer, é aquela coisa de meta de início de ano. Nesse ano eu devo emagrecer, esse ano eu devo passar no vestibular, esse ano eu devo começar a ganhar um dinheiro. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir. Normalmente 99% das pessoas que estabelecem metas no começo do ano não conseguem. Porque isso ela enxerga aquilo como uma coisa que ela deveria fazer. Se você quer atingir seus objetivos, se você quer ser aprovado em primeiro lugar no vestibular, isso não pode ser uma coisa que você deve fazer. Isso tem que ser necessário. Quando o seu cérebro vê isso como necessário, você começa a se tornar a pessoa para fazer aquilo. Na hora que chega nas dificuldades, você começa a batalhar mais, você começa a ter mais força de vontade, você começa a persistir. Mas quando uma coisa deve ser feita, é muito difícil. Você não consegue ter a força de vontade. Então, quando for estabelecer um objetivo que você realmente quer, comece a ver que não é a coisa que você deve fazer, é necessário. Você vai fazer. Não tem outro jeito. Isso daí, por mais que você queira, você vai fazer porque é uma coisa necessária. Então, quando uma coisa é necessária para você, igual eu falei, você se torna a pessoa que é precisa para atingir aqueles objetivos. E tem uma coisa que eu não sei se você sabe, que muita gente faz, que é ter um caderno dos sonhos. Que, por exemplo, todo dia de manhã a pessoa coloca, por exemplo, ali na foto uma casa em Miami, ou então uma Ferrari, ou então ela comemorando, alguma pessoa comemorando porque passou no vestibular. E muita gente acha isso maluquice. Isso daí não dá certo, não tem porquê você simplesmente olhar uma foto. Mas um dos motivos que eu acredito que isso dá certo é porque você começa a ver aquilo como uma coisa necessária. Você todo dia está olhando, não é uma coisa que você deve fazer, aquilo ali começa a se tornar necessário. Então, você começa a se tornar a pessoa necessária para atingir esses objetivos, para passar no vestibular, para comprar uma casa em Miami. Quando começa a surgir uma oportunidade, sua mente começa a direcionar mais para aquilo, porque aquilo é uma coisa importante para você. Então, quando você tem uma prova de recuperação, vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Você normalmente sempre estuda, porque estudar é necessário. Vou tentar dar meu exemplo aqui. Quando eu, por exemplo, no primeiro ano eu fiquei de recuperação em física. Eu estudei dia e noite. Foi o que? Uma semana que eu praticamente não dormia 2 horas. E isso daí nunca tinha acontecido. Eu normalmente dormia 9 horas, 8 horas todo dia. Mas porque eu começava a ver aquilo como necessário. Eu começava a pensar que se eu não passasse seria aí 12 mil reais. Eu não simplesmente pensava que era uma prova. Eu pensava nas consequências daquilo. E passar na recuperação era uma coisa necessária. Eu acredito que isso também já tenha acontecido com você alguma vez. Você às vezes teve uma prova no outro dia ali que você ficou estudando o dia inteiro. Porque se você não fosse bem na prova, não ia passar no... Às vezes não ia passar, ia ficar de recuperação naquele semestre e tudo mais. Então, você pode aplicar isso também. Você não precisa de estar constantemente em recuperação para conseguir estudar o dia inteiro, para conseguir ter mais força de vontade. Você tem que ver estudar como uma coisa necessária. É por isso que você normalmente consegue estudar muito quando está de recuperação. Então, passar no vestibular não é uma coisa que você deve fazer, é uma coisa necessária. Então, não tem jeito, você vai passar no vestibular de um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Comece a enxergar dessa maneira que suas chances já vão ser muito maiores, só você mudando essa mentalidade, se enxergando como uma pessoa que vai passar no vestibular. Então, essa questão que eu falei, se estudar fosse sempre necessário,
Será que você não ia conseguir ficar estudando o dia inteiro com muito mais prazer? Tem até um vídeo que eu falo de como ter prazer nos estudos, então vai ser muito mais fácil estudar. Então comece a usar isso.